anticristo? Alguém gostaria de começar falando? Quem que é o anticristo? O que vocês acham que é, de fato, essa figura do perverso, na nova tradução da linguagem de hoje, conhecido como o anticristo, pela maioria das pessoas? Alguém já ouviu falar, sabia que ele existe, achava que era uma ficção apenas? Alguns falam que o anticristo é o presidente americano, independente de qual pessoa seja, né? Sempre o presidente americano, por algum motivo, é visto como anticristo. Outros diziam que era o Saddam Hussein, outros diziam que era Hitler, outros diziam que era uma série de pessoas. Mas, na verdade, ninguém sabe ao certo quem ou o que é essa figura do anticristo, né? Do mistério, do perverso. Nós lemos ali em 2 Tessalonicenses, eu vou pedir que vocês deixem a Bíblia aberta lá, que é o texto que nós vamos estudar. O ensino mais claro sobre essa figura enigmática está lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ali nos inteirarmos do que de fato é essa figura. Quem é a misteriosa maldade? Né? Pode ir para o próximo slide, Ed, por favor. O anticristo, na verdade, o espírito dele, né, assim, o espírito que eu digo, a ideia dele, a influência dele está nos mestres falsos dentro da igreja. Vamos ver aonde diz isso no nosso texto. Filipenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Quem pode ler bem alto para nós? Então, o anticristo, primeiro, ele vem antes desse dia, né? O texto diz ali, porém, antes desse dia, Paulo fala, não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus. Essa revolta contra Deus é chamada de apostasia, tá? Apostasia é o abandono da fé. A igreja cristã vai quase desaparecer. Pessoas não mais ouvirão o evangelho. É a revolta contra Deus, é a apostasia. Então, antes dos tempos do fim, Paulo está falando, primeiro vai acontecer a apostasia. E, em segundo lugar, o perverso, o anticristo, irá aparecer. Mas ele já está condenado ao inferno. Vamos ver por que Paulo fala isso. Por que Paulo fala aqui do anticristo e da apostasia? Vamos ler juntos os versículos 1 e 2. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Então Paulo está falando assim: não acredite nas pessoas que dizem saber o dia do retorno de Jesus. Porque lá na Tessalônica, naquela cidade dos Tessalonicenses, naquela região, parecia que muitos cristãos estavam largando o trabalho, estavam viajando, porque pensavam assim, puxa vida, para que trabalhar? Se Jesus vai voltar logo, ano que vem, daqui 2 anos, eu vou aproveitar a vida. Eu não vou pensar no futuro, eu não vou guardar uma reserva econômica para quando eu ficar velho. Logo Jesus volta, então vamos pegar o que nós temos e cair no mundo. Ou vamos deixar de trabalhar, ou então deixa eu aproveitar bem a vida e quando Jesus voltar eu me arrependo. E aí eu penso em Deus. Paulo está dizendo assim, olha, não acreditem nessas pessoas, ainda mais se elas disserem que fui eu, Paulo, ou outro apóstolo, que escreveu isso. De fato, Paulo fala, a vinda do Senhor é logo. Vem, Senhor Jesus. O apóstolo João escreve em Apocalipse, né? Vem sem demora. E assim por diante. Mas quando Paulo fala isso, quando os apóstolos e a Bíblia dizem que a volta de Cristo é logo, a volta de Cristo nós devemos entender de 2 formas.
Cristo voltará visivelmente no dia do juízo, e essa, de fato, é a segunda vinda dele. Ele subiu aos céus e prometeu voltar, mas Cristo volta para nós quando? Quando a gente morrer. A volta de Cristo para cada um de nós pode ser amanhã. Morreu, acabou. É o dia do juízo para você. Então Paulo está falando assim: não vivam como se a volta de Cristo estivesse longe. Pensem que para você Jesus pode voltar amanhã. O dia da sua morte pode ser amanhã. Por isso Paulo fala: não há tempo para pensar no depois, quando o assunto é espiritual. Não tenho tempo para deixar assim: olha, a minha vida com Deus eu resolvo no futuro, quando eu ficar mais velho, quando eu ficar mais rico, quando eu tiver menos trabalho, quando eu criar meus filhos. Paulo está falando: não há desculpa. Nesse sentido, nós devemos lembrar que a vinda ao culto aqui, Lutero lembra isso no catecismo, e também em outros escritos. Ele não fala isso categoricamente, mas a gente extrai isso também de Lutero, que o culto pode ser o último que eu vou assistir. Por isso não há motivo que deveria me impedir de vir a ouvir a palavra de Deus, a não ser 3 motivos. Quais são os 3 motivos que todo confirmando ou toda pessoa que faz profissão de fé aprende? Quais são os 3 motivos que eu posso deixar de vir ao culto? Ouvir a palavra e receber a ceia. Eu não estarei pecando se faltar. Oi? Eu falei 2 no começo do culto, né? Qual é o primeiro? 1. Doença, trabalho ou ajudar o próximo. É só isso que deve me impedir de vir ao culto. Mesmo que eu esteja brigado com alguém, eu devo vir ouvir a palavra, porque o culto não é só Santa Ceia. O culto é palavra. Mesmo que eu não vá à Santa Ceia, eu tenho a palavra de Deus para ser ouvida e estudada lá. Então, as únicas coisas que me impedem de ir ao meu último culto na vida, se eu morrer segunda-feira, é o meu trabalho, aí não tem como evitar. Eu tenho que trabalhar domingo, médico, motoristas, ou várias profissões trabalham domingo e não tenho o que reclamar. Ou ajudar o próximo, eu estou vindo ao culto e eu vejo alguém doente, vejo um acidente e paro para ajudar, paro para socorrer. É uma obra de caridade e eu estou cultuando a Deus naquele momento. Ou no caso de uma doença que me incapacita de andar, ou uma doença contagiosa que eu não posso passar para os irmãos, aí eu me abstenho. Mas não é que eu faltei ao culto, eu não pude vir. Então Paulo está falando isso: olha, quando vocês pensarem no reino de Deus, nos assuntos espirituais, vivam como se o amanhã fosse o dia do juízo. E por outro lado, quando se tratar da sua vida corriqueira, do seu trabalho, trabalhe como se você fosse viver 100 anos. Não deixe de trabalhar achando que você vai morrer logo ou que Jesus vai voltar logo. Trabalhe bastante. Lutero diz assim: se eu soubesse que Jesus iria voltar amanhã, se eu tivesse essa informação, ainda hoje eu plantaria uma macieira, mesmo sabendo que eu não poderia colher a maçã, mas ainda hoje eu plantaria uma macieira. Por que Lutero fala isso? Porque eu devo continuar vivendo a minha vida, mesmo na iminência da volta de Cristo, como se a minha vida fosse longa, quando a questão é trabalho, quando a questão é suor. Eu não devo viver assim: vou morrer logo ou Jesus vai voltar. Esse era o problema lá que os tessalonicenses estavam enfrentando, essa preguiça, Aí Paulo fala: olha, ainda calma lá, primeiro vem a apostasia e depois vem o anticristo. O anticristo, conforme Paulo, são os falsos mestres, O anticristo, ele está dentro da igreja e já atuava ali, conforme a Erika leu, no tempo de Paulo. Vamos para o próximo slide e ver as marcas do anticristo, desse falso mestre dentro da igreja. Ed, por favor. Paulo fala nos versículos 5 e 7 que algo detinha o anticristo. Vamos ler em conjunto os versículos 5 a 7. O que será que era isso? Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora. Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça.
Então, algo detinha o poder do anticristo na época de Paulo. Nós não sabemos o que era. Provavelmente era a autoridade apostólica, os apóstolos mesmo, e a perseguição romana, que detinha esse espírito do anticristo. A autoridade apostólica por quê? Porque os apóstolos têm uma autoridade especial. Eles foram usados por Deus para escrever o Novo Testamento. Não era uma autoridade pastoral igual dos pastores de hoje. Os apóstolos eram apóstolos. Por isso hoje, eu repito, não existe apóstolo. Porque apóstolo é aquele que escreve a Bíblia. Hoje alguém escreve a Bíblia, hoje alguém pode escrever um sermão e dizer, olha, a epístola de Mário aos habitantes de Interlagos, e isso vai ser lido como palavra de Deus? Não. Então apóstolo não existe mais. Esse negócio de apóstolo X, apóstolo Y, a pessoa até pode se chamar de apóstolo, mas ela não é apóstolo. Apóstolo é aquele que Deus usou para escrever as sagradas letras do Novo Testamento. Então eram poucos homens, eram os discípulos de Jesus, mais Paulo e outros. Esses eram os apóstolos. O que é um apóstolo de verdade? É aquele que foi chamado por Cristo, instalado e ordenado por Jesus. Nenhum pastor hoje é chamado diretamente por Jesus. Os pastores são chamados por uma congregação. Jesus chama por meio dos membros. Agora Paulo não foi chamado pela congregação de Damasco. Paulo foi chamado direto por Jesus. Jesus falou com ele. Jesus chamou os discípulos. Então apóstolo hoje, só se Jesus descesse e chamasse alguém, ó, você é meu apóstolo agora. E Jesus falou que não ia mais fazer isso. Acabou, né? As escrituras. Então a autoridade apostólica retinha um pouco a ação dos falsos mestres. Os apóstolos morreram, a perseguição romana acabou, e no próximo slide a gente vê, nós vemos o anticristo mostrando as suas garras, né? Vamos ver então essas marcas desse anticristo. A primeira marca é a apostasia, é impedir que as pessoas venham à igreja, ou à palavra de Deus, tá? A apostasia é quando uma igreja não se proclama contra as injustiças do mundo, por exemplo. Quantas pessoas não podem culpar nós cristãos do nosso estado de letargia? A gente é meio, parece que parado, a gente não vive no mundo, não se preocupa com as coisas do mundo, né? Como que pode, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a igreja cristã como um todo, como uma voz unida, não ter denunciado as mazelas que aconteciam na Europa, as mortes que Hitler executava? Levantaram-se pastores e padres, mas isoladamente, eram pastores isolados, não foi a igreja como um todo, não foram os cristãos como um todo. E eu não culpo aqui as autoridades eclesiásticas da época apenas, não é o Papa e nem o presidente dos luteranos, que é culpado, também era, mas e o povo que via o vizinho judeu ser levado ao campo de concentração? O luterano do dia a dia, o católico do dia a dia na Alemanha, na Polônia, na França, na Bélgica, que via isso acontecer na sua rua, na sua cidade, ouvia os boatos, por que não se uniram como um todo? Então, quando nós somos relapsos ao que acontece no mundo, nós estamos seguindo a apostasia, estamos afastando as pessoas da pregação do Evangelho com o nosso exemplo de que tudo está bem. E assim, não só naquela época como hoje. A gente às vezes acha que tudo está bem no mundo, mas não está. Nós precisamos abrir os olhos para as grandes injustiças e nos organizarmos, nos concentrarmos em trazer um alívio ao mundo àqueles que sofrem. E não só pregar o Evangelho de boca, mas em ação também. Não olhar para uma pessoa que fuma crack, que está na rua, e julgá-la apenas pela sua aparência e pelo que ela apresenta na hora, mas é um ser humano que tem uma história por trás. Não estou dizendo que é inocente, mas há um contexto ali em que a pessoa vive e viveu, né? Nós às vezes temos a tendência de nos afastarmos, e nos afastando do mundo, a gente afasta o mundo do Evangelho. Essa é o espírito do anticristo que às vezes reina em nós. A segunda marca é o assentar-se no santuário de Deus. Está ali no versículo 4, né? Eu vou ler para vocês. Olha só o que Paulo fala. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4.
ele será, né, o anticristo, ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Portanto, o anticristo e o seu espírito de heresia não estão no mundo, estão dentro da igreja. Não é fugir do mundo, porque ele não está no mundo. Ele não está, sei lá, o que a gente considera mundo, né? Ele não está nos pancadão de funk, né? Qualquer coisa aí que a gente tem algum preconceito, né? Não estou dizendo que Deus não está no pancadão, porque Deus está ali também. Mas estou dizendo assim, a gente fala em mundo, pensa na orgia, vícios, né? Não é lá que o anticristo está. Ele está na igreja. Ele está entre os cristãos. Ele faz parte, às vezes, de nós. Ele se assenta no trono de Deus como se fosse o próprio Deus. Por isso, qualquer pastor que diz que é apóstolo é um anticristo, porque ele se assenta na igreja como se tivesse autoridade de Deus. Qualquer um que diz assim, eu tenho uma revelação do Espírito, é um anticristo, porque ele fala como se fosse Deus. Ele não mostra na Bíblia, ele fala que o que ele fala é uma revelação especial, é um anticristo, né? Todo aquele que acha que é dono da igreja é um anticristo. Todo aquele que planta discórdia entre os irmãos, né, é um anticristo. Então, há um pouco do anticristo, às vezes, em cada um de nós. Quando a gente acha que só tem razão e que os outros estão errados dentro da igreja, nós estamos vivendo o espírito do anticristo. É se assentar no trono de Deus como se fosse o próprio Deus. A igreja sofreu muito com isso, né? E sofre ainda. Quantas brigas não houveram para que nós pudéssemos ter o vinho na Santa Ceia, porque antes era só a hóstia. Lutero enfrentou assim discussões tremendas, né? Ou quantas vezes não houve brigas para de repente sair o cálice comum e ser o cálice, os copinhos, né? A gente briga por poucas coisas dentro da igreja. Ou de repente, se eu não concordo com alguma coisa dentro das programações, eu também me coloco como anticristo. Eu não vou e impeço que outras pessoas vão, né? Eu planto discórdia para as pessoas não irem naquele local, naquela programação, ou naquele culto, ou numa congregação. Eu estou sendo um anticristo, assim como qualquer pessoa que prega uma heresia. Então, o anticristo está dentro da igreja. Vamos ler ali no versículo 9, em conjunto. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Olha só que coisa engraçada. O anticristo, né, ele vai ter poder para fazer aqui, ó, falsos milagres e maravilhas. Ele vai fazer milagres falsos. Ele vai ter poder. Ele não vai ser uma coisa feia que as pessoas tenham aversão. Não vai ser igual aqueles filmes de anticristo que a criança já nasce com uma cara de diabo, uma cara de velho. Não, vai ser a coisa mais, né, a pessoa mais fofa do mundo, o líder carismático que vai estar levando as pessoas para o buraco, né? Nós temos que aqui diferenciar o anticristo em si, né, dos anticristos, que pode ser cada um de nós, pode ser qualquer pessoa. Há um anticristo, o perverso, que possivelmente não é uma pessoa de carne e osso, de repente é uma instituição, né, é alguma coisa, né, que as pessoas vão ocupando aquele lugar. Mas o anticristo grande, com o artigo o anticristo, é aquele que está dentro da igreja, que planta heresia e que tenta fazer com que as pessoas venham à igreja pelo motivo errado, né? E por isso se prega a heresia, né? E os anticristos individuais, que podemos ser cada um de nós, né, é o ser humano de carne e osso. Mas, vejam só, seja o anticristo grandão, ou os anticristos pequenos, as pessoas em si, todos terão certo poder. Todos terão ou um carisma muito grande de liderar pessoas, e geralmente, assim, parece que lidera para algo bom, mas se você for ver no fundo, está liderando para algo ruim.
É aquela pessoa que se coloca como líder e a gente olha de fora. Quem não conhece ou quem conhece pouco diz: nossa, que líder maravilhosa na igreja, leva as pessoas a adorar a Deus, a servir, a fazer várias coisas. Mas no fundo, essa pessoa só leva os seus liderados para servir a Deus enquanto tudo for da vontade dela. Quando tudo começa a andar meio errado, eu tiro o meu time de campo e tiro todas as pessoas que estão sob o meu carisma. Esse o espírito do anticristo, é um espírito carismático, bonito, que cativa as pessoas, que convence e que faz as pessoas cegamente fazer a vontade desse grande líder. O anticristo mais se assemelha com um grande pastor carismático, bonito, que canta bem, do que de repente com alguém como Paulo, que diz a tradição era feio, baixinho, e de tão feio não era casado, mas ele pregava a palavra, né? Então, muito cuidado com os sinais externos, com o carisma das pessoas dentro da igreja, com os milagres que a gente vê acontecer e com as maravilhas, porque pode ser um milagre do anticristo. Paulo já deixou isso muito alertado para nós, né? Ninguém pode se dizer que é enganado. De repente a gente vai em alguns lugares e diz: nossa, mas olha ali, ó, é um milagre de verdade. É um milagre, mas quem fez o milagre? Foi Deus ou foi o anticristo, que tem esse poder também? Eu sei que é Deus quando está tudo de acordo com a palavra. Quando esse milagre não está de acordo com a palavra, eu sei que não é de Deus, eu sei que é do anticristo. Por isso Paulo fala: examine as escrituras. Em tudo que você vê e ouve, não aceite cegamente, examine as escrituras, porque ninguém será inocente diante de Deus. Ninguém poderá dizer: ah, eu segui ordens, eu fui liderado, eu fiz o que aquele líder, o que aquela pessoa pedia para fazer, eu fazia. Cada um é responsável diante de Deus das suas atitudes dentro da igreja e fora. Nós não estamos em guerra que o soldado mata e a culpa é do general que mandou matar. Não, cada um é responsável pelo que faz dentro da igreja cristã. Por isso, quando a gente fala do nazismo ali, das cruzadas, não é só quem mandou fazer as cruzadas, ou o nazismo, ou tantas outras coisas, mas é aquele cidadão do dia a dia, o ferreiro que fez a espada para o soldado. Cadê a responsabilidade dele de cristão de dizer: eu não vou fazer arma para matar muçulmano, para matar pessoas, eu faço arma para defender meu país, né? Cadê a responsabilidade daquele vizinho do judeu para dizer: olha, esse vizinho não fez nada de errado, é meu vizinho, eu vou com ele lá para o campo de concentração, porque está errado prender ele. Então a gente não pode dizer: não, eu não podia fazer nada. A gente pode sim, porque a gente tem o poder de Deus em nós. A palavra de um cristão, quando está de acordo com a palavra de Deus, é uma palavra poderosa, não porque é dele, mas é porque é de Deus. Quando a gente fala algo, né, que está de acordo com a palavra, essa palavra se torna a palavra do Espírito Santo, e por isso ela vai ter poder no mundo e na igreja. Por mais que isso fira os corações, a verdade da palavra tem que ser dita e anunciada, quer as pessoas gostem ou não, né? E igreja vazia não é sinal de insucesso, porque Paulo já falou da apostasia, de que nos últimos tempos, aonde a palavra fosse pregada com exatidão e coragem, a igreja ia esvaziar mesmo, como sinal de apostasia. Então a palavra de Deus tem que ser pregada mesmo com todo o seu rigor, quer as pessoas gostem, quer as pessoas não gostem, mesmo que para isso a gente feche as portas da igreja, como está acontecendo na Europa, onde a igreja prega a palavra de Deus, ela esvazia e às vezes tem que vender o templo para outras coisas, mas porque a palavra é anunciada. E pessoas não querem aceitar a palavra que é anunciada, querem aceitar um Deus que diz que tudo está bom, que a gente pode fazer o que quiser da vida, que cada um escolhe com quem casar, seja homem ou mulher, homem com homem, está tudo bonito. Aonde prega a palavra e onde diz o que Deus de fato manda a gente dizer, hoje em dia se esvazia mesmo, porque as pessoas querem ouvir falsas promessas e falsas pregações, querem ouvir prosperidade, querem ouvir que pode fazer o que quiser no mundo, que Deus vai achar que está tudo bonitinho, né? Mas não, Paulo manda a igreja cristã, e Lutero afirma isso: pregar a palavra é a nossa missão, né? Vamos para o próximo slide, né? Nós temos aqui alguns exemplos que eu tirei essa semana da internet. Isso é pregação de falso profeta. Eu não sei onde aconteceu isso, mas o cara entrou com um carro importado. O
pregador entrou de carro importado na igreja, e aonde assim era para as pessoas tocarem no carro, que se tocasse no carro ia receber a unção para ter prosperidade. Porque ele dizia assim: olha, se Deus me abençoou e eu tenho um carro importado, é para mostrar que a minha oração tem poder, eu como apóstolo tenho poder. Então, se você encostar no meu carro que Deus me deu, você vai ter poder, você vai conseguir a sua vitória, Deus vai abrir as portas, né? E aí o pessoal, lógico, é mais fácil tocar no carro importado do pregador do que trabalhar, do que estudar, do que ficar gastando a madrugada para ver como fazer a empresa melhorar. É mais fácil crer nisso daí, né? E aí é engraçado, né? De repente, de 10 pessoas que tocam no carro, 8 vão conseguir prosperidade. Por que será? De repente, pessoas vão conseguir cura, pessoas vão, né, a empresa, o trabalho vai alavancar. Por que será? O que Paulo falou aqui também, né? Não se espantem. O anticristo vai ter poder, vai fazer milagres e maravilhas, vai fazer falsos milagres. Mas, olhando isso, está isso na palavra de Deus? As pessoas que participam disso, se lerem a palavra de Deus, vão encontrar em algum lugar Jesus dizendo: olha, encostem na minha capa de ouro, né, porque vocês vão ficar ricos, né? Encostem na minha cruz de ouro, ou meus pregos de brilhantes, vocês vão ficar ricos, vocês não vão mais ter problemas, né? Levem a rosa, eu chorei no Getsemane, nasceram flores, levem essas rosas das minhas lágrimas, que o casamento de vocês vai melhorar. Jesus nunca tratou as coisas simplistamente assim, a não ser quando o assunto é perdão. Aí ele falou: vai, você está perdoado. Aí é batata, né? Mas no dia a dia Jesus colocou alguns desafios, né? Vende tudo que tem, Zaqueu, devolve o que você roubou. Não é tão assim, encosta, pronto, tô na prosperidade. Uma outra coisa, Ed, que a gente vai ver, né? Outro sinal do anticristo é a falta de amor, né? Esse Carl Jung, ele escreve uma coisa assim: onde reina o amor, não há vontade de poder. Onde domina o poder, falta o amor. Um é a sombra do outro. Onde reina o amor, não precisa ter autoridade e poder. Por acaso na nossa família, vocês têm um regimento interno? Precisa de um regimento interno, assim, hora que acorda, hora que come, como come, o que fazer? Existem essas regrinhas, assim, aí marca a assembleia da família, vamos resolver os problemas, votação. Vamos mudar o regimento, mandar uma moção que será analisada e votada na próxima assembleia da nossa família. Uma família onde reina o amor precisa de regras assim? Regrinhas para todas as pequenas coisas? Tem que ter regra, né? Lógico, hora de comer, quem vai lavar a louça, óbvio. Mas precisa tudo estar pormenorizado ali? Alguém aqui tem regimento interno em casa? É uma dúvida. Alguém tem uma folha de capítulo 1, da hora de acordar, segunda a sexta, hora de acordar será tal, 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 sábado, salvo exceções, tal, e domingo para... Alguém tem alguma coisa assim em casa onde reina o amor? Não, né? As regras nós precisamos, né? Óbvio que a gente precisa ter horário para acordar, para comer e tal, né? Mas não precisa de uma folha escrita assim, chegar no meu filho e dizer: ó, filho, tá aqui no capítulo 2 que você tem que acordar tal horário. Se não acordou, então vou te levar na assembleia e estará em disciplina dentro da nossa família. Não precisa, o amor, o bom senso rege, né? Onde há amor não precisa de poder, tá? Por que no país nós precisamos de uma constituição, polícia, precisamos de alguém com poder? Porque falta amor na sociedade. Se não tivesse falta de amor, não ia precisar de polícia, nem de governo, nem de prefeitura, nem de nada. Cada um faria o seu e ajudaria o próximo. Não haveria necessidade nenhuma de juízes, advogados e ninguém com poder, né? Por que Deus colocou, na verdade, essa coisa de ter uma diretoria numa congregação? Né? Por que há essa questão da organização na igreja? Né? Os apóstolos elegeram os diáconos. Até certo tempo na igreja, a igreja era assim, era igual uma família. Os apóstolos pregavam, administravam a igreja e deu. Por que num certo momento os apóstolos disseram: não, vamos escolher os diáconos, os líderes? E aí se fundou a primeira diretoria de congregação. Por que a igreja passou a ser estruturada dessa forma? Porque o pecado começou a reinar.
discórdias, né, entre as mulheres judias e as mulheres não judias. Olha, a nossa verba é menor que a de vocês. E começou as briguinhas. Aí onde faltou o amor entre esses dois partidos, aí teve que, alguém vai ter poder aqui. Então só o fato da gente às vezes ter que discutir regimento dentro de uma igreja ou de um distrito, ter que mandar moção para coisas que tem que o bom senso mandaria fluir, é sinônimo de falta de amor. É óbvio que é falta de amor, né? Porque as coisas deveriam fluir naturalmente pelo bom senso e pelo amor. Pronto, ponto final. Mas aonde falta o amor, o poder vai reinar um pouco. E aí se elege pessoas, se coloca regimento, se coloca estatuto, porque se não colocar vão se matar. Então coloca lá para ter uma ordem, né? Para a gente terminar, né? As últimas marcas do anticristo são, a gente já viu, os prodígios e sinais e, infelizmente, a existência dele até a volta de Cristo. Vamos ler ali o versículo 8, né? Então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. A grande notícia de tudo isso é que no último dia, quando Jesus de fato voltar, o anticristo já está condenado. O anticristo, o diabo e todos os que com ele negaram a Jesus, né? É o evangelho de Paulo aqui nesse caso. Nós estamos lutando com um inimigo que já está vencido, que já está derrotado. Então ele vai fazer de tudo para nos prejudicar também. É aquela velha história, né, do jogador de futebol que o time já perdeu e ele diz assim: já que perdeu mesmo, eu vou quebrar a perna lá do meu adversário que eu não gosto, eu vou ser expulso, não estou nem aí, mas quebrei a perna dele, vou ser mal. É isso que o anticristo faz. Ele sabe da sua derrota e só quer estragar a vida dos cristãos. Então, quando você sentir aquele ímpeto de ou seguir a vozinha do anticristo ali dentro da igreja, ou ser um dos anticristos, lembra que essa vozinha que tenta nos influenciar, ela já está vencida. E diga assim: Jesus já te venceu, meu filho, vai para outro lugar, né? Jesus já te venceu na cruz, ao morrer e derramar o sangue dele, lá ele cravou o espírito do anticristo, a morte, o diabo. Por isso Paulo fala: aonde está, ó morte, o seu poder de ferir? Aonde está o anticristo, o seu poder de enganar? Aonde está, diabo, o seu poder de destruir? Vocês já estão destruídos na minha cruz. Eu morri por esse meu rebanho. Eu morri pelo mundo inteiro para trazer salvação e perdão a todos. E é por essa razão que entre nós deve sempre reinar o amor e não o poder. Porque quanto mais reinar o amor entre nós, mais pessoas que estão no mundo poderão sair do domínio do mundo e do diabo e vir para o domínio de Cristo. E junto de cada um de nós, essas pessoas que ouvirão o evangelho lutarão contra o espírito da apostasia e do anticristo que há dentro da igreja cristã. Que Deus nos conceda essa união hoje e sempre. Amém.